Bom dia, graça e paz, querido. Quarta-feira, meio da semana, e eu tenho convicção de que você tem sido animado e motivado para levantar todos os dias, abrir os seus olhos e entender que na sua vida há um propósito a ser cumprido e que nenhuma circunstância contrária vai te impedir de chegar do outro lado. Sabe, nós temos falado sobre discernir propósito, nós temos falado sobre entender que há um propósito na nossa vida, que Deus colocou e que Ele nos capacita, que você é extraordinário ao ponto de cumprir esse propósito. Mas nada disso, querido, ele poderia se realizar nessa nova condição que nós temos, se nós não entendermos que só vamos cumprir o nosso propósito com leveza, com favor, chegando ao lugar determinado, se não acessarmos a graça que está disponível nessa dispensação. Nós não estamos mais na lei, nós estamos na graça e não podemos deixar de acessar. Muitas vezes, alguns cristãos, eles só entendem a graça para a salvação. E é verdade, porque é pela graça que fomos salvos. Mas não entendemos que existe também uma força capacitadora nessa graça. A graça, ela também nos capacita e é ela que vai proporcionar que nós consigamos atingir o nosso propósito e ter uma vida buscando a realização desse propósito com leveza, com favor. Eu gosto de pensar que sem o propósito de Deus, sem a graça de Deus, me perdoe, nós nunca vamos conseguir atingir o local do propósito, a realização do propósito. E eu gosto de ler um texto que nos ajuda a entender que ainda que nós definamos o propósito de Deus para a nossa vida, se nós não contarmos com a graça e o favor, não acessarmos essa graça, isso pode ser um pouco penoso. Vá lá comigo, por favor, para o livro de Marcos, no capítulo 6, onde nós vamos ver uma passagem muito conhecida, onde Jesus determina que os discípulos passem para outra margem. Nós já vimos isso, um propósito em eles chegarem a outra margem, mas eles estavam com dificuldade de fazer isso na própria força, na força do seu braço. Lá em Marcos 6, a partir do versículo 45, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E eu quero que você observe aqui esse versículo. Os discípulos não estavam indo lá pela vontade deles, os discípulos não estavam indo lá sobre a palavra de um deles, mas sobre uma palavra de Jesus. Então, Jesus deu a eles uma instrução de passar adiante para o outro lado e convenceu eles a embarcarem e a irem para lá de barco. Então, havia uma instrução clara de Jesus para aqueles discípulos. E eles deveriam chegar do outro lado. Havia um propósito nessa circunstância. Mas a Bíblia diz, a partir do 47, do versículo 47, que ao cair da tarde estava o barco no meio do mar. E ele, Jesus, sozinho em terra. Lá no 48. E vendo-os, os discípulos, em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Querido, vamos observar esse versículo. Eles estavam fazendo algo que o Senhor mandou fazer, mas eles estavam enfrentando um vento contrário, circunstância contrária. O vento estava contra eles e eles estavam com dificuldade de remar. Na força do próprio braço, eles não estavam avançando. E a Bíblia diz que mesmo com esse vento contrário, ou seja, havia um vento capaz de retardar um barco com vários homens, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. A gente nem vai entrar no mérito do milagre que está sobre as águas. Nós vamos entrar no mérito que Jesus estava enfrentando a mesma dificuldade, o mesmo vento contrário que eles.
A Bíblia não diz parou de ventar. A Bíblia diz que com o vento contrário, Jesus vai caminhando até eles. Com qual intuito? De tomar-lhes a dianteira, tomar a frente daquela viagem, já que aquela instrução de ir para o outro lado e ir de barco tinha vindo dele. Nós podemos usar esse texto para entender um pouco que quando há um comando de Deus para a nossa vida, um propósito de Deus para a nossa vida, nós identificamos o propósito de Deus para a nossa vida, haverá sim ventos contrários. Coisas vão se levantar para vir contra nós. Mas nós temos duas opções. Nós temos a opção de remar na força do nosso braço e assim como aqueles discípulos não saírem do lugar, encontrarem dificuldade, permanecerem aflitos, ou nós podemos tomar a decisão de usufruir, acessar a graça que permitiu que Jesus pudesse andar por sobre aquelas águas contra o vento sem dificuldade, porque a Bíblia coloca os 3 passos, que ele estava andando sobre as águas, o que no vento seria muito mais difícil, e ele estava buscando tomar a dianteira. Então nós entendemos aqui que a velocidade que aqueles homens não estavam conseguindo ter, Jesus teria, porque ele ia tomar a dianteira, passar à frente daqueles homens que estavam se esforçando na força do próprio braço. Jesus iria passar por eles com o quê? Graça, favor de Deus. Quando nós entendemos esse texto, nós vamos perceber que para cumprir o nosso propósito, nós não vamos colocar somente o nosso empenho, a nossa diligência, a força do nosso braço, embora tudo isso seja importante. Mas para alcançar o lugar que Deus tem para nós, nós vamos precisar, assim como Jesus, acessar a graça. E a Bíblia continua dizendo, no versículo 51, depois deles ficarem assustados e Jesus dizer que era ele, diz que Jesus subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Queridos, vamos entender o quanto é importante em momentos de adversidades, em momentos de circunstâncias contrárias a nós, quando nós temos a convicção de que aquilo que estamos fazendo é uma instrução de Deus para a nossa vida, nós não podemos crer que vamos resolver isso na força do nosso braço, somente. Mas precisamos entender que, assim como Jesus, nós temos que acessar a graça. Naquele episódio, a graça era o próprio Jesus, porque quando ele entra no barco, o vento cessa. Aquilo que estava contrário, a contrariedade ao propósito, foi cessado, porque a graça se manifestou para eles quando Jesus entrou no barco. Mas na nova aliança, Jesus disse que ele iria para que viesse um da mesma espécie dele, um com o mesmo propósito, ser o nosso ajudador e habitar em nós. Que ele precisava ir para que esse Espírito viesse. Não o Espírito que o mundo vê ou não entende, mas o Espírito que habita em nós. Esse Espírito, ele é a personificação da graça na nossa vida. E se nós temos ele no barco, se o Espírito Santo, se aquele que é igual a Jesus está no nosso barco, nós vamos chegar do outro lado e atingir o nosso propósito. Mas vamos fazer isso aflitos, remando na força do nosso braço? Não. Vamos fazer andando sobre as águas, contra o vento, mas com velocidade, porque a graça nos favorece ao cumprimento do nosso propósito. Sabe, Jesus ele não pedia a Deus para fazer milagres, ele simplesmente falava com as circunstâncias. Então, o meu convite nessa manhã para você é que você acesse a graça, falando com as circunstâncias e contando com o auxílio do Senhor, o auxílio daquele que lhe deu o propósito. Porque se ele deu, querido, ele é o patrocinador para que você faça isso, não gemendo, não sofrendo, mas com graça. Acesse a graça de Deus através do Espírito Santo, porque quando Jesus está no barco, o vento tem que cessar e nós vamos alcançar a outra margem
segundo a ordenança, segundo a instrução que Deus nos deu. Minha oração para você nessa manhã é que seus olhos sejam abertos para que você entenda que você não está mais na lei, mas você está na dispensação da graça e há um favor, um interesse de Deus a que você alcance o final da sua carreira. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque podemos disponibilizar, acessar pela fé essa graça que nos capacita, que nos beneficia para que nós cheguemos a outra margem, Pai. E eu creio em nome de Jesus, Pai, que o propósito que o Senhor colocou no nosso coração, nós vamos atingir, não na força do nosso braço, mas contando com a sua graça, porque se o plano é teu, o caminho é teu, haverá graça e favor, e nós vamos disponibilizar, Pai, da possibilidade de até mesmo andar sobre as águas, se necessário, contra o vento, e chegar a outra margem com velocidade, porque a tua graça nos basta, nos favorece e nos abre caminho, Pai. Eu creio assim em nome de Jesus e quero dizer para você que você já é em Cristo agraciado e a graça vai te favorecer. Não comece esse dia sem contar com a graça de Deus, sem chamar Jesus para o barco, para que você tenha um dia leve e chegue a outra margem em paz. Tenha um bom dia, querido, na prática dessa palavra, e a gente se vê amanhã.